Então, pessoal, já realizamos o microagulhamento na região glútea, microagulhamento corporal. Fizemos toda a região glútea da paciente, já foi passado o protetor, tudo certinho. E agora eu vou ensinar a vocês então a técnica de passada do microagulhamento para a região capilar e quais os cuidados que é necessário que tenhamos. Então, a primeira coisa para realizar o microagulhamento capilar, principalmente se você não tiver um salão anexo ao seu espaço de trabalho, é que você peça ao seu paciente que ele venha com o cabelo dele limpo. Além do cabelo limpo, você pode realizar a passada com alta frequência, que é bactericida e fungicida, ou com LED azul. Nós já vimos o LED azul lá na nossa aula de facial, né? Então, feita toda a asepsia da região capilar do paciente, a gente inicia então o tratamento. Lembram que eu falei para vocês que aqui o objetivo é permear ativo. Eu não quero um couro cabeludo novo. O couro cabeludo está ok com ele, eu preciso estimular que aquele folículo volte a produzir cabelo ali, né? Então, eu preciso permear ativos que sejam específicos para isso. Geralmente, a gente vai ter alguns ativos aí produzidos em laboratório que vão fazer esse estímulo. Os fatores de crescimento também estão presentes, fatores de crescimento específicos para a produção capilar. A gente tem uma parte lá na apostila teórica que explica os fatores de crescimento e qual a função de cada fator de crescimento. Então, voltem lá na apostila e revisem a função de cada tipo de fator de crescimento. E aí vocês vão compreender sobre os ativos que a gente utiliza aí para o capilar. Aqui também é extremamente necessário que o nosso paciente se utilize de home care. Então, o próprio tônico para utilização em casa, um shampoo, um condicionador, tudo que seja voltado para o estímulo do crescimento capilar. Nós teremos também sessão de manutenção, onde pode ser utilizado inclusive a alta frequência para ajudar na permeação de ativos. Então, a aplicação de algum tônico com alta frequência, LED azul, LED vermelho, são algumas opções que a gente tem aí da sessão de retorno, que a gente faz lá 7 dias depois do nosso microagulhamento. Aqui a gente pode realizar semanalmente, porque a gente está falando de espessura pequena de agulha, 0,25, 0,50, vai de acordo aí com a sensibilidade do seu paciente. Escolhida a espessura da agulha, sempre uma agulha baixinha, a gente vem então, vai trabalhando quadrantes do cabelo do paciente. Lembram que eu comentei com vocês quando a gente estava fazendo as estrias, que aqui a gente não consegue trabalhar em espiral. Por quê? Porque vai acabar enrolando o cabelo do paciente aqui na caneta de microagulhamento, tá? Então, a gente sempre trabalha movimentos separando aqui pedaços do cabelo, a gente vai levando no movimento de vai e vem. Pode fazer até umas 10 passadas. Aqui você pode aplicar já o fator de crescimento antes. É importante que seja num horário, pessoal, que o paciente vá para a casa dele depois. Porque o cabelo do paciente sai cheio de produtos, de ativos, então não tem como ele sair de uma sessão de microagulhamento e ir para o trabalho dele ou para uma aula, né? Então, sempre procurem coordenar os horários de sessão de microagulhamento capilar do paciente com um horário que ele já não vai mais ter nenhum tipo de função social. É uma coisa que a gente sempre tem que perceber, né? Qual é a rotina do meu paciente? Será que eu posso realizar determinado procedimento em qualquer horário? Microagulhamento principalmente, né? No facial também, porque se é um paciente que trabalha bastante com exposição na rua, também já é interessante que pelo menos no dia da aplicação seja um horário que ele não vá ter exposição desnecessária. E aí a gente vai aplicando no paciente. Aqui é uma região, por exemplo, que eu já tenho pouco cabelo, então eu posso aplicar em direcionamentos diferentes, ó. Eu posso direcionar assim, depois direcionar assim. Mas estão vendo que eu estou trabalhando em fileiras.
E é importante que a cada determinado quadrante eu vá aplicando o meu ativo logo em seguida para aproveitar bem as lesõezinhas abertas ali. Quando a gente já fez toda essa parte da frente, essa parte frontal e a parte de topo da cabeça, a parte de trás, próxima à nuca e traseira, é importante que a gente posicione o paciente sentado e aí realiza os mesmos movimentos até que seja feito em toda a região capilar. Quando a gente tem regiões, e geralmente tanto em homem quanto em mulher, a região de topo é uma região que a gente tem maior número de queda, frontal e topo, nessas áreas a gente trabalha mais tempo, né? Faz mais números de passada do que a gente faz naquelas regiões que o paciente já tem um cabelo em maior abundância. Realizado isso, então, o paciente vai para casa, já com indicação do uso de home care, e com certeza o resultado no capilar vai ser muito maior se ele agregar o home care do que se ele só fizer o tratamento em cabine e não utilizar aí de home care, né? Então é sempre importante que a gente oriente os nossos pacientes de que a utilização do home care, daqueles indicadores que a gente faz para que eles façam uso em casa, né, ou para a casa deles, seja comprado, seja adquirido e seja utilizado de acordo com a orientação de vocês. Porque o home care do paciente, eu sempre digo que é 70% do resultado do nosso tratamento é o home care. O paciente vai vir umas vezes por semana ou a cada 15 dias no nosso espaço para realizar o procedimento, realizar o tratamento dele. E nos outros dias, a gente depende do nosso resultado, é com o que ele vai fazer em casa, né? Aqui também a gente tem que ter certos cuidados, muito embora tenha sido realizada na região capilar. A gente precisa evitar o sol, né? Banho hoje, lavar o cabelo hoje não, a partir de amanhã já pode lavar, assim como a questão da utilização aí do fotoprotetor, onde a gente faz o microagulhamento no corpo, né? Então, corporal e facial microagulhamento a partir de 24 horas, utilização de ativos normalmente, não pode fazer exposição solar e cuidados com o home care. As contraindicações dos pacientes também são importantes que a gente leve em consideração, então é preciso que se faça uma anamnese bem minuciosa e o acompanhamento do seu paciente, principalmente se são as primeiras sessões de microagulhamento dele. Sempre perguntar se está tudo certo, se ele teve algum tipo de reação diferenciada, se ele está se sentindo bem, se ele está notando a pele dele com alguma diferença daquilo que acontecia antes, tá? Então, o acompanhamento aí da gente como profissional também é fundamental. Com isso, então, nós encerramos as nossas técnicas de microagulhamento. Vocês perceberam que microagulhamento não tem segredo nenhum no que se refere à aplicação. Então, cabe a nós como profissionais, para termos bons resultados, que possamos escolher produtos de qualidade, que utilizemos o ativo de forma adequada. Eu sempre falo que eu não economizo com ativo quando eu vou aplicar no meu paciente. Tá? Eu utilizo o ativo realmente em abundância, porque faz uma diferença enorme no resultado. A qualidade das agulhas que são utilizadas, né? Então sempre, tanto a caneta, quanto o roller, quanto as agulhas, que tenham aí registro na Anvisa. E o acompanhamento do paciente. E com certeza é um procedimento que dá muito resultado em todas as suas técnicas. Tem sido amplamente utilizado, a gente tem bastante artigo e estudo científico voltado para o microagulhamento e sempre vai ter um resultado aí satisfatório para o paciente de vocês. O número de sessões vai depender muito da fisiologia de cada paciente, então não dá para a gente dar uma resposta para o paciente que seja imediata. O paciente sempre vai perguntar, você acha que quantas sessões serão necessárias para o meu caso? E aí a gente precisa responder isso, que não tem como saber, porque a fisiologia de cada pessoa é diferente, e então cada paciente pode dar um resultado mais rápido ou um pouco mais demorado. Depende muito do histórico desse paciente, de como é a alimentação dele, se ele é fumante, se ele não é, se ele ingere muita bebida alcoólica, se ele dorme cedo, se ele é estressado. Tudo isso vai fazer uma diferença enorme no resultado de tratamento, tá? Então, assim, um conselho que eu dou a vocês é que não vendam um pacote de microagulhamento. É importante realmente que a gente faça o microagulhamento por sessão exatamente por isso, porque a gente não tem noção se 5 sessões serão necessárias, às vezes em 2 sessões já dá um resultado muito bom, às vezes o paciente precisa de mais sessões, tá bom? Eu agradeço muito aí o acompanhamento de vocês e bora microagulhar todo mundo, tá? Depois me contem dos seus resultados. Um grande beijo!